mais espessada, então a gente não tem essa mesma relação aqui. Vocês querem que tire vocês? Branquinha, mais hiper. Venho aqui minha região do córtex, né, cortical aqui no nosso rim mais hipo. Região aqui da medular anecoica e a pelve renal aqui hiperecóica, né? E aquele detalhe que, para não confundir com cálculo, né, com as litíases, lembrar que a pelve renal não vai fazer aquela sombra acústica, né? Pode fazer só quando a gente vai ter os casos da litíases ou dos ossos. Mais espessada, então a gente não tem essa mesma relação aqui quando a gente está pensando nos cães e gatos, por exemplo, e de uma serpente, que é esse rim aqui, como se fosse uma única estrutura tubular. Bom, então, voltando aqui um pouquinho para a anatomia, para dar uma refrescada aqui na cabeça de vocês. Aqui nessa região é a região do hilo renal, onde a gente vai ter a entrada do ureter, da veia cava e da artéria renal. Naquele dia, a secretária entrou na sala e disse que O Walter White. tinha recebido uma carta estranha. Essa dublagem da voz brasileira é ótima. Aqui é o assassino dos dois. E o Walter White é um psicopata, tá? Ele é. No final, Ele se tornou. Ele se tornou um psicopata. Não era não, mas ele gostou. Ele falou, eu gostava. Ele gostou. Eu fiz por mim. E esse pastel tinham 3 sabores. Fizemos de carne, queijo e banana com chocolate, que tava um espetáculo. O código tinha 3 partes. É muito mais perigosa. Eu sempre achava que alguém ia aparecer. Os jovens ficaram com medo. E o comercial na Netflix. E festival de ofertas do Mac. Fique por dentro das notificações mais. Passo verso. Olha, mano, vídeo original. Vídeo original, tô perdendo. Quilo de carne? Material para viagem definitivo. É isso. Provavelmente. E finalmente chegou o dia da viagem e eu já fui pra minha aula preparada porque não teria como eu voltar em casa e pegar minhas coisas, então eu fui lotada de coisa. Tudo que eu precisava eu levei. E por consequência, muito peso. Nesse dia eu tinha aula de noite, só que nesse dia o professor resolveu terminar 1 hora antes e logo hoje que eu poderia ficar até o final da aula, porque geralmente eu saio mais cedo, ele decidiu terminar a aula 1 hora mais cedo, logo quando eu poderia ficar até o final. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Depois ficamos aguardando o horário do ônibus e também tinha que esperar os professores finalizarem as aulas, os alunos que iriam na viagem chegarem também. Então nós ficamos ali na biblioteca durante um período e depois fomos ao ponto de embarque. Isso aí é um diário que ele foi descoberto, várias partes, né, de vários diários que foram descobertos. E eles juntaram nesse compilado aí e disponibilizaram pra gente ler. Geralmente em viagens eu não como absolutamente nada. Mas como já fazia muito tempo que eu não comia nada, que eu só comi antes de ir pra faculdade, lá dentro eu não comi. Então, pra não ficar muito tempo sem comer, eu decidi amassar um cachorro quente, que eu tinha muito tempo que eu não comia desse lugar, eu gosto bastante. E ainda o pessoal se dividiu ali pra comprar uns brigadeiros. Essa viagem foi toda gratuita pros alunos, então não gastamos nada, somente com o que a gente comeu pra lá. Eu praticamente não consegui comer nada tradicional de Minas, porque os locais que a gente parou não eram locais assim muito específicos, né? O preço das coisas também não achei muito diferente da onde eu moro, tava bem parecido, e eu não queria comer coisas muito pesadas, muito fortes ali,
e já tinha queijo frito, sei lá, umas coisas fritas assim, onde eles pararam. Então eu não tava muito afim. Como eu já tinha comprado algumas coisas antes de ir pra viagem, eu decidi voltar pro ônibus e comer as coisas que eu já havia comprado. Sobre a chegada, a viagem de ida foi bem rápida. Eu tive a impressão de não demorar tanto, porque eu consegui dormir um pouco, né? Eu fiquei acordando, dormindo, mas até que a ida não demorou. Vocês querem que tire vocês? Vem. Ah, eu quero. Tira comigo. Ai, olha. Vamos, gente. Vocês vão levar, né? Mais um integrante. O programa de pós-graduação em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa é um dos mais importantes produtores de conhecimento científico do mundo, que com competência investe em ensino, pesquisa e formação dos melhores profissionais do mercado. Não, ali não. Isso, tira. Ah, você tá filmando. Não deu tempo de tirar. Eu queria tirar. Passamos pela equidicultura, aquicultura e vimos ali toda a parte interna do local, menos a avicultura, porque ainda tá, né, no problema da influenza aviária, no problema da gripe aviária, que é uma zoonose, então não tivemos a permissão de ir para lá. Dá vontade de trepar em cima. Não são nossos, eles pagam por esse serviço, então a gente faz a parte de maneira profissional deles. Eventualmente tem que fazer alguma coisa, né, de vacinação e tal, tudo isso é cobrado à parte, mas é de proprietário de fora, tá? Bovino, mas eu tô fazendo assim, os dois. Eu vou correr o máximo que eu posso. Não, Parece até meme, olha isso. Só não caia. Peraí, gente. E aí a professora Luciana entrou em contato comigo para apresentar o setor para vocês. Então eu vou falar um pouquinho do setor. Esse setor ele está sendo criado agora. Então a gente de vez em quando tem que colocar água nova, mas muito pouco. Tá? Então é um sistema de produção de peixe muito conhecido, chamado RAS. Gramas cada um, tá? Então assim, já no mês que vem nós já retiramos esses animais daqui para ser abatidos. Esses seus termos de peso vivo é de peso vivo. O ideal seria um pouco mais. Acontece que nós vamos entrar no inverno, agora eles spreiam muito. Aí para, aí a gente prefere tirar, tem um pessoal que vai comprar, mas o ideal mesmo, o peso final é de 800 a 1 quilo. O ideal é isso. Esses coqueiros eles ultrapassam. Tá lindo. Vamos mostrar a foto com os coqueiros. Geralmente assim. Será que a Laurinha tirava pra gente? Vai lá. Ah, vocês vão tirar foto com a Não, é que agora vocês vão almoçar e a gente não sabe. Vai ali. Calma aí. E fomos almoçar. Nesse dia, na hora do almoço, a professora quis levar... Ou a gente comeria no bandejão da universidade, ou comeríamos em um restaurante. Mas o restaurante... Eu preferi o bandejão. Mas eram 3 pessoas querendo bandejão, mais de 40 indo pro restaurante. Então, né, a maioria ganhou. Então fomos pra lá. Só que quando chegamos lá, eu descobri
que o peso, o quilo, era ou 95 ou 75 quilos. Gente, eu como de 800 a 1 quilo. Eu não vou pagar R$90 num prato, né? Aí eu falei, olha, eu vou comer em outro lugar. Quem quiser vir comigo que vem. Aqui tá muito caro pra mim. Não tem como, eu vou achar um lugar de R$20. E aí consegui juntar um bando ali que também concordou comigo e fomos procurar. Achamos alguns lugares que era 70, que era 50 o quilo, só que para mim ainda estava muito caro. Então fomos andando ali e achamos um lugar que, se eu não me engano, era até R$20 o prato e tava muito bom. Veio uma quantidade legal. Eu só não gostei da quantidade de carne, que vieram 3 pedacinhos, mas enfim, tava satisfeita, tava muito bem. Eu coloquei meu celular para carregar também nesse lugar, então foi bem tranquilo. Achei o pessoal extremamente simpático. Nossa, muito legal. Gostei, quero ir outras vezes. Tá a Roberta gritando. O que ela tá gritando? Já preparou os seus? Não sei se eu vou levar. E depois fomos para outra área, continuar a nossa visita, que eu me apaixonei da pecuária e eu me apaixonei, sinceramente, porque eu gosto muito desses animais e elas foram extremamente simpáticas. Tem uma que eu me apaixonei, simplesmente ela não queria parar mais de receber meu carinho. Aqui, todo ano que nasce, a gente tem a inicial de nome. Esse ano vai ser letra C. Ano passado foi letra B. Então, pelo nome do animal, a gente sabe... É muito? E ela... E ela... assim, ela não é patrimônio não, hein, gente? Cadê ela? Porque ela dá uma... tinha 5... Depois fomos ver rapidamente as ovelhas e a caprinocultura, porque já não dava muito tempo, já estava estourando o nosso tempo da visita e já estava de noite. Tinham outros lugares para ir, mas não deu tempo. Olha aqui. Aqui o bicho tá desgraça. Tá morrendo vai comer meu cinto? Oh, meu Deus. Você vai comer meu cinto? Vai comer meu óculos? Não sei. Sem celular. Coisa mais linda. Pode apertar. Pode apertar. Quentinho. Nós fomos na... Você foi na Capriana? Não. Não. Foi isso, gente. Voltando para casa, eu estava extremamente cansada. A volta foi extremamente lenta. Nossa Senhora. Mas cheguei. E cheguei bem.